num futuro não tão distante, a gente vai tirar o tele, vai ser só medicina, vai estar integrado. Você começa a distância, termina localmente, ou o oposto, uma coisa fluida, passando por toda a jornada do paciente ao longo do seu cuidado. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Olá, ouvintes do Vioral! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E olha só, olha esse tema, características clínica e manejo de pacientes avaliados por teleconsulta cardiológica na região brasileira com maior número de cidades isoladas. Esse é o título do artigo publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tendo como um dos autores o Dr. Carlos Pedrotti, vou chamar aqui de Pedrotti, que é head de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Pedrotti, seja bem-vindo ao Vioral. Espetáculo PC, é uma grande honra estar aqui com vocês e espero poder colaborar aqui, trazendo mais conhecimento pessoal. Maravilha. Pedrotti, eu quero começar falando, não é novidade alguma para ninguém que as doenças cardiovasculares têm uma demanda e importância enorme, porque está entre as principais causas de morte no mundo, mas eu quero falar de um dado que é da nova demografia médica brasileira, que foi publicada esse ano, que fala da quantidade de médicos por 1.000 habitantes, que quase que dobrou, né, de 1,63 em 2010 para 2,6 em 2023, só que o grande problema aí, que eu acho que é muito legal do estudo de vocês, é a dispersão geográfica, né? Então você tem lá o Distrito Federal, 5,53 médicos por 1.000 habitantes, é a maior taxa do país. Aí você pega Acre, 1,41, Amazonas, 1,36, Maranhão, 1,22, Pará, 1,18, fora a desigualdade dentro dos estados, que é ainda maior quando você olha aí capital, interior. Isso que a gente não tá nem citando especialidades aqui, eu imagino quando a gente começa a olhar por especialidade médica, isso é ainda pior. Eu tô te falando e trazendo esse dado para os nossos ouvintes para realmente entender o objetivo do seu estudo. Era fazer uma análise sobre o mercado da teleconsulta e reforçar isso para outros profissionais de saúde, era na verdade para trazer a importância na dispersão geográfica de um país como o Brasil, mostrar o valor da telemedicina. Pedrotti, conta pra gente, por que realizar esse estudo? Muito legal sua pergunta, sua colocação, brilhante, PC. Olha, eu gosto de dizer que telemedicina tem várias funções. Uma das suas principais funções, e na qual ela acabou nascendo, principalmente aqui no nosso centro, a gente nasceu com esse propósito da telemedicina como uma função logística. Principalmente, a gente estava falando em 2012, ou seja, já muito antes da pandemia, quando a gente iniciou programas que tinham exatamente esse objetivo, levar uma atenção especializada a locais que não dispunham desse recurso. Então nós estamos falando de uma disponibilização de recursos que muitas vezes não existem em determinadas regiões. E é assim que nasceu, inclusive fora do país, é uma grande inspiração. E o Brasil, com suas dimensões continentais, como você bem disse, nós temos hoje um número de médicos total pela população que é bastante razoável, isso é frequentemente dito. No entanto, existe uma heterogeneidade enorme de distribuição, como você apontou nos números. Quando você leva isso para qualidade e especialização, a distribuição é ainda mais heterogênea. E principalmente você encontra vazios em que você tem uma dificuldade muito grande logística mesmo, de chegada ao local e de saída do local. Hoje nós estamos com 242 pontos de telemedicina na região norte e centro-oeste. E são 7 especialidades que a gente atende nesse programa. Cardiologia é apenas uma delas, do PCE. Então é muito interessante que esse estudo demonstra um pedacinho do que está acontecendo.
Mas a gente tem um potencial, e a gente já está com isso tudo já programado, de divulgar mais e publicar os resultados de uma série de outras especialidades. Vem bastante coisa por aí, porque a gente percebe que isso é exatamente assim, você consegue levar uma saúde e qualidade para quem outrora precisaria, ou simplesmente não ter e se contentar com isso, ou se deslocar por dias de barco para o local mais próximo. Então, realmente, a gente está falando de acesso à saúde de qualidade e que nós estamos melhorando essa tecnologia, digamos assim. Eu digo tecnologia de uma forma bastante ampla, viu, PC? Porque é um produto que eu gosto de dizer low-tech. Não basta para fazer uma videoconferência, você precisa de um notebook com internet, que há alguns anos atrás já era uma coisa muito complicada em áreas remotas, a conectividade. Mas hoje isso deixa de ser um problema crítico. Muitos locais têm sim internet, tem internet de qualidade, você tem um notebook com câmera e microfone, que é o suficiente para isso, mas você não tem o processo de passar o paciente com o médico na hora certa, os agendamentos, a disponibilização, tudo isso da equipe para fazer isso. E complementando aqui para finalizar a sua pergunta, o que trouxe isso vem desde 2012, como eu disse para você, o entendimento, mas isso faz parte de uma parceria com o Ministério da Saúde, tá, PC? Nós aqui no Einstein temos uma forma de retribuir com relação à isenção fiscal como sociedade beneficente. Existe um programa chamado PROAD, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, e que o Ministério financia esse tipo de programa para que isso possa ser não só trazer benefícios para a população, mas também ser estendido como um programa oficial do SUS, uma vez que isso esteja lapidado e bem desenvolvido. E é isso que nós estamos fazendo, a gente está lapidando os processos necessários para esse tipo de ação funcionar, para que isso possa ser estendido para toda a população e não só nesses pontos que estão na região norte e centro-oeste do país, principalmente na região norte. O centro-oeste começou esse ano. Perfeito. Pedrotti, com a sua vasta experiência no assunto, em que fase que nós estamos com a classe de profissionais de saúde? Porque tem muita gente ainda fala que a gente ainda está tentando convencê-los do potencial da telemedicina. A gente ainda está nisso? Você também enxerga isso, que a gente está nesse estágio inicial ainda, ou nós já avançamos? Não, avançamos muito, PC. A conversa era assim em 2018, 2019, pré-pandemia, quando ainda não existia uma regulação, você ainda precisava ficar tentando provar que telemedicina era segura e com muita resistência. Daí chegou o Covid, todos sabem, né? Março de 2020 veio como uma bomba sobre isso, e apesar de todo o prejuízo de vidas e de transtornos que o Covid trouxe, ele foi um responsável por um avanço que nós consideramos de 20 anos em 2 na tecnologia eu vou dizer, de qualquer atividade à distância, não é só médica, mas médica principalmente. Mas todos os trabalhos à distância, em todas as profissões, desde direito, passando por engenharia, desenvolvimento, call center, até a própria medicina. Telemedicina nada mais é do que a prática da medicina à distância. Tivemos um grande imbróglio regulatório que ultrapassou ao longo de 2020, 2021 e culminou agora com a promulgação da Lei 14.510, 27 de dezembro de 2022, que, digamos que coloca, assenta essa discussão sobre a legalidade da realização de consultas à distância, garantindo a autonomia do paciente, a autonomia do médico e segurança da informação. Então, isso, PC, soltou muito essas rédeas, né? Mas a prática é outra, tá? Ainda tem muito campo para ser explorado. Muita gente ainda não faz, tem muito médico não fazendo consulta à distância, por 1000 razões, que vai desde costume, questões culturais,
questões de acesso, uma dificuldade muitas vezes em encontrar a plataforma ideal para fazer isso de forma segura, como que você cobra isso das operadoras, ainda não há digamos, um consenso geral, isso está sendo feito item a item, não é algo trivial, essa negociação com as operadoras com relação à remuneração pelas consultas à distância, é algo que eu acho que tem alguns passos a serem dados para que isso seja mais consolidado, tá? E eu acho que também, eu me lembro de sentar num board uma vez com vários profissionais de saúde e pintar uma discussão, Pedrotti, que era a questão da propedêutica. Né? Quando você leva a propedêutica para dentro da telemedicina, eles questionam, mas será que existe uma propedêutica digital? Né? Porque eles ainda estão com isso ainda enraigado, a questão da propedêutica, do toque, você menos humano, você mais humano, como é que faz o exame físico, ou seja, ainda há esse conceito e essa mentalidade, né, Pedrotti, que provavelmente muita gente deve ter te perguntar, o que eu faço com a propedêutica que eu aprendi na faculdade? Exatamente, PC. Eu brigo isso há muitos anos e muita gente fala, mas na telemedicina não é feito exame físico. Claro que é o que a gente chama de telepropedêutica. Ela é tão extensa quanto a realizada face a face? Óbvio que não, dentro da tecnologia que hoje é mais existente. Estamos chegando lá. Exato, mas você consegue hoje, principalmente por videoconferência, você consegue examinar como que está a pele do paciente, o seu comportamento, sua fala, o linguajar, como que ele se comporta, além, é lógico, de conseguir até ver itens como horoscopia, garganta, consegue ver isso com certa tranquilidade usando nada mais do que a câmera de um celular ou de um computador e o microfone que a gente tem agora. Mas estão começando a ser mais disponibilizados os chamados dispositivos de telepropedêutica avançada. Esse é o item que o nome é complicado, mas o que isso significa? É tudo que vai além da câmera e do microfone. A gente fala aí, por exemplo, de estetoscópio digital. Hoje existem dispositivos que é até possível de você comprar. Nos Estados Unidos isso já está mais difundido, em que o paciente tem em casa um dispositivo, coloca no tórax e o médico do outro lado vai auscultar o coração ou o pulmão desse paciente. Mesma coisa, câmeras especiais com alguns adaptadores para poder ver o ouvido, ver a pele, ver o fundo do olho, uma série de coisas, isso é possível de ser feito à distância. E o céu é o limite, a gente está vendo esse desenvolvimento dessas tecnologias de forma bastante acelerada nos últimos tempos, com a ajuda de inteligência artificial, série de outros itens. Mas, voltando à Terra, a gente sabe, a telemedicina nós temos que entender como um método da prática de medicina, que tem suas limitações, PC. Então, um dos pontos mais fundamentais da prática da telesaúde como um todo, não vou nem colocar só médico, tá, PC? A gente está falando de todo o espectro de atenção à saúde, que vai com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, é você assumir a responsabilidade dessas limitações, deixar isso transparente para o paciente e, quando necessário, encaminhar para um atendimento presencial. Esse é o fundamental. Isso é a base da segurança da prática da medicina à distância, da saúde à distância como um todo. E eu enxergo também, Pedrotti, 2 pontos para mim, sempre que eu converso, eu tenho muitos amigos médicos, eu tô 16 anos nessa área, e aí a gente acaba fazendo, você sabe como é que é, nosso círculo de amizade se torna da área que a gente tá, então assim, padrinhos de casamento são médicos, etc, etc. E aí eu converso muito com eles e falo assim, cara, tem 2 coisas que eu também enxergo da telemedicina. Primeiro, é uma oportunidade do paciente, né, que às vezes não procura ajuda, não procura a saúde, ter ali algo com menos fricção, menos barreira para chegar até um profissional. Então eu acho que tem esse ponto, né, dele falar, não, mas eu vou ter que marcar, pegar um carro, pegar um transporte público ou ir de Uber, aí o cara acaba desistindo. Isso corta um pouquinho essa fricção. E um outro ponto para mim é uma oportunidade do profissional de saúde estreitar o relacionamento com o teu paciente, porque você não precisa mais ter aquelas consultas de longa distância, né? Então, te vejo daqui 3 meses.
né? Você pode encurtar isso e criar uma melhor relação, ter um melhor contato, um melhor acompanhamento com o teu paciente. Então, assim, eu enxergo diversas vantagens. Mas vamos voltar ao estudo. Depois eu quero voltar um pouquinho nisso aí, porque eu sei que você esteve lá no HIMSS, lá em Chicago esse ano. Eu estive também, não esse ano, estive no ano anterior. E depois eu quero te perguntar algumas coisinhas sobre o HIMSS desse ano. Mas me fala um pouquinho do estudo conduzido. Então vocês conduziram um estudo de 2020 e 2021, né, com pacientes na região norte do Brasil, eram 653 pacientes. Conta um pouquinho pra gente desse desenho do estudo, fala um pouquinho mais da população e como é que foi construído esse estudo que a gente está falando hoje. Perfeito. O contexto desse estudo, PC, neste programa, nesse projeto PROAD na região norte. São 7 especialidades, cardiologia é uma delas, mas vou citar, nós temos pneumologia, endocrinologia, neurologia, psiquiatria, neurologia pediátrica e reumatologia. Tá? A equipe de cardiologistas, que hoje é composta por 31 cardiologistas, foi orientada a obter alguns dados que nessas consultas que identificassem principalmente qual que era o resultado daquela intervenção, para que pudesse verificar num curto prazo, não o resultado clínico, que a gente sabe que isso pode demorar anos, mas se você estava tendo uma interferência adequada na conduta dos pacientes, que muitas vezes, principalmente em cardiologia, PC, a gente não está falando tanto de diagnóstico, a gente está falando muito mais de acompanhamento de doenças crônicas e que tem tratamentos extremamente padronizados. Nós temos guidelines, diretrizes, com tudo muito desenhadinho, muito definido. E nós protocolamos todos esses pontos internamente para que isso fosse seguido. Importante saber como que funciona esse projeto, PC. É um projeto de teleinterconsulta. Qual que é a diferença da teleconsulta? Teleconsulta é quando é o médico direto com o paciente. Teleinterconsulta, você tem um intermediário. No caso do estudo, é o médico da UBS, o médico generalista, o médico da família que está no local. Ele faz a intermediação da consulta entre o médico especialista, que está aqui em São Paulo, e o paciente que está ali ao lado do médico da família. Então, é uma consulta A3, tá? A gente chama isso uma triangulação, que é o conceito dessa teleinterconsulta. Qual que é a vantagem disso? Parece que está usando um médico a mais, mas não é. Você está utilizando o médico que conhece o paciente horizontalmente e que consegue também adaptar as condutas à realidade da região, porque tem localidade que não tem determinado medicamento, que não tem determinado exame, o que é muito complexo. Às vezes o paciente é uma coisa cultural, precisa de alguma informação, e o médico consegue mastigar as informações melhor para que a consulta seja mais ágil e você utilize melhor a sustentabilidade financeira de projetos como esse para garantir que o dinheiro do SUS está sendo bem aplicado. Entendeu? Então, e com isso se evita as chamadas TFDs, que são as tratamento fora do domicílio. Então é um projeto que, olha que interessante, ele acaba sendo autossustentável nas prefeituras, porque o custo de uma transferência de pacientes, muitas vezes dias de distância, com acompanhante, com a viagem, com o hotel, para passar muitas vezes no médico apenas para pegar o resultado de um exame, poderia ser muito bem visto à distância, sem nenhum problema. E o problema da propedêutica também se resolve, porque o médico local, ele é os olhos, as mãos e os ouvidos do médico que está à distância, e pode passar as informações para o médico que está à distância, auscultando o paciente, orientando, observando e conversando com ele. Tudo bem que o médico à distância também conversa. Foram selecionados os pacientes na sequência, ou seja, a gente utilizou 653 pacientes, aí, mas hoje já foram mais de 13 mil atendimentos só nesse programa, só em cardiologia. Interessante, né? E o que foi observado? Foi observado o que foi mudado na conduta. É um estudo que mostra uma questão, não só a demografia desses pacientes, como também o que estava sendo feito na consulta. E um dos pontos mais interessantes foi que a gente conseguiu não só otimizar determinadas terapêuticas, utilizando medicamentos melhores, por exemplo, a gente duplicou a prescrição de estatina para casos que tinham indicação. Entendeu? Porque estatina é o medicamento para colesterol, né?
E muitas vezes é subutilizado em populações específicas. A gente conseguiu indicar, o paciente já tinha indicação e não estava tomando. E é uma indicação que é relativamente tranquila da atenção primária. É a base, né? Ali é a base. Você não está falando de especialidade. É uma situação tranquila. Uma outra coisa era excesso de uso de AS. Muitas vezes você tinha um paciente que estava indicado AS, né? Ácido acetilsalicílico, famosa aspirina, sem indicação. Uma outra coisa era o uso de beta-bloqueador para paciente para hipertensão, que não é o primeiro linha de tratamento. Então você suspendia. A mesma coisa com digoxina, que é uma medicação muito boa para insuficiência cardíaca, utilizada há muitos anos, mas que nesses pacientes, em algumas populações, não tinha indicação. Então, às vezes o paciente estava consumindo medicamentos que não tinham indicação para aquela situação. Então, olha que interessante, ajustes assim extremamente pontuais, discretos, simples. Eu não estou falando de coisa, ciência de foguete aqui, tá, pessoal? Então, mas que o impacto para o paciente é gigantesco. O paciente e impacto para a população como um todo. Primeiro, porque às vezes ele passa a tomar um medicamento que seja mais adequado para ele, para a situação clínica dele, que tenha melhor impacto no controle pressórico, por exemplo, e melhor impacto já futuro, esperado, e é isso que a gente vai ver daqui a alguns anos, se há impacto em outcome mesmo, impacto clínico. E a gente vai acompanhar esses pacientes ao longo do tempo. Então, esse é um ponto relevante para saber se essas intervenções, elas podem ter. O que o estudo mostra hoje, ele não mostra impacto direto, porque ele não foi desenhado para isso. O desenho dele é para mostrar o impacto da consulta na terapêutica. E esse impacto, no nosso entender, é um impacto positivo e que tem um potencial, que ainda precisa ser estudado, de ter impacto clínico mesmo, impacto em mortalidade, impacto em redução de internações e tudo mais. Uhum. Ou seja, mostra realmente a importância do especialista ali na hora, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, né, Pedrotti? Exato. Assim, como o especialista faz a diferença. E tem um ponto interessante, olha só, quem que está participando junto de cada uma discussão dessa? O médico da família. Uhum. E cada vez que ele discute um caso, ele aprende um pouquinho. Exato. Tem uma educação médica continuada ali. Exato, e ele aplica isso para os próximos pacientes dele também. Ele não vai precisar, o terceiro paciente, quarto paciente, com indicação de estatina dentro do mesmo contexto, o próximo ele não vai pedir mais a orientação do cardiologista, ele já vai saber o que fazer e vai colocar. Ou seja, você é um ciclo virtuoso, tá, PC, em que você tem uma atenção à saúde de qualidade, uma qualificação dos encaminhamentos e qualificação da equipe médica local. Isso eu estou falando só em cardiologia, né? Imagina nas áreas ainda mais complexas, com menor conhecimento geral. E a gente tem uma população muito, muito desassistida. Uma coisa que foi vista aí, metade dos pacientes que foram atendidos, praticamente metade, era a questão de dor torácica, que precisava de atenção, né? Ou seja, uma doença cardiovascular que mais mata, né? Assim, então, a gente, entre as que mais matam, né? Se a gente tirar a parte cerebrovascular, mas assim, a gente está falando de potencial de melhora de mortalidade, se a gente está tratando desse, é um potencial, dizendo que o estudo mostra isso. A gente está muito antes, mas é um potencial muito grande. A gente imagina que dando acesso, ajustando a medicação conforme os protocolos, que os protocolos sim, eles mostram que essas intervenções elas são benéficas nesse contexto de redução de mortalidade, então a gente supõe que esse efeito vai acontecer positivamente nesse sentido também, com um efeito em ordens de magnitude importantes em relação ao simples acesso de um paciente só, ou seja, você tem todo um ciclo que se transforma e que você passa a utilizar melhor o sistema como um todo. Então a gente imagina que o benefício vai muito além daquela consulta em si. Sem dúvida. Agora, Pedrotti, para quem está nos ouvindo, e até os profissionais de saúde que estão nos ouvindo,
Como é que funciona? É um jogo armado que vocês fizeram com o médico generalista, com o especialista? Porque quem fala, quem ouve, em que momento um entra ou não entra, ou não, isso não é combinado, vai dependendo de cada atendimento. Como é que funciona esse jogo na interconsulta? Muito interessante, PC. Realmente esse foi um aprendizado. A gente foi com a cara para bater lá, a gente não sabia o que ia ser, né? Então a gente foi batendo cabeça e aprendendo muito, que é essa a finalidade, inclusive, do PROAD. Você conseguir aprender e desenvolver rapidamente essas novas tecnologias, que eu faço tecnologia de processo, não é tecnologia de hardware, né? Não é nada disso. É o processo de atendimento. Então hoje como é que funciona? A Secretaria de Saúde do local, né, quando recebe uma solicitação de encaminhamento, ela faz um agendamento. Então, quem agenda é a própria UBS, a própria Unidade Básica de Saúde. Existe uma agenda online, foi desenvolvida pela gente também, ela procura qual que é a próxima agenda para aquela especialidade e deixa agendado. No horário marcado, o médico acessa o sistema, um sistema super simples de acessar, junto com um paciente em sala, e o especialista de distância vai estar lá esperando. É uma logística relativamente complexa. Hoje a gente faz em torno de 500 consultas dessa por dia. Por dia? Por dia, exatamente. Então é um ambulatório de grande volume, já dá para dizer. Já foram feitas mais de 90 mil consultas nesse projeto, né, desde 2019, mas ele ganhou tração mesmo em 2021. Então foram vários aprendizados nesse sentido. E o que eu posso dizer é que é relativamente trivial essa conversa entre médicos, viu, PC? Assim, é uma passagem de casa, é algo que se aprende desde a faculdade. Então, tudo começa com o médico do local comentando algum detalhe do caso. É lógico que, se já tiver consultas prévias, isso fica tudo no prontuário, o próprio médico especialista já vai ter visto, já vai ter acesso a essas informações. E a gente também, aqui no nosso processo, a gente dá preferência por voltar com o mesmo médico, se for o caso. Que legal. Existe uma tendência, embora isso não possa ser garantido devido a questões, obviamente, de logística virtual, vamos pensar assim. Mas, mesmo que não seja, você tem toda a documentação imediatamente acessível para os dois lados e o médico passa essas informações, o médico à distância pergunta, interage diretamente tanto com o paciente quanto o médico que está na localidade mais remota e, ao final, chega a uma conclusão, dá as diretrizes do que ele considera adequado para ser realizado, seja um exame, seja uma mudança na medicação, deixa isso tudo registrado e esse registro é imediatamente disponível também no prontuário do paciente lá. Então o que eu gosto de chamar é uma contra-referência imediata e interativa. Olha só, adorei. Porque, como que é normalmente? Normalmente é isso, o médico da UBS precisa de um cardiologista, fala assim, dá um encaminhamento, o paciente pega esse encaminhamento no papel, vai até a AME, né, que é uma ambulatório de especialidade mais próximo, que às vezes fica 1.300 quilômetros, 3 dias de barco, ele vai e faz o agendamento dessa consulta, passa com o médico lá, volta para casa, eles voltam um papelzinho que é a contra-referência, mas não tem nenhuma interação. Isso muitas vezes nem vem, porque é dado para o paciente, ele perde, não vai. E às vezes essa consulta demora 6 meses para ele conseguir agendar. Exato, ou seja, você já perdeu todo o timing da situação, né, PC? Então, a gente imagina que isso traz muita agilidade, traz acesso, é grande a satisfação também dos colegas, e tem um dado interessante, né, dos médicos do local. A gente faz pesquisa com os médicos do local também para saber se está adequado para eles, se não está atrapalhando, né? E a satisfação é enorme. A gente vê, eles se sentem empoderados na atenção primária e não precisa se desfazer do paciente. A ideia não é ficar com o paciente sendo atendido à distância, a ideia é você ajustar a medicação, ajustar o plano de cuidado e devolver esse paciente para a atenção primária. Lógico. Que é o melhor lugar para o paciente ficar sendo cuidado. Tem situações mais graves, obviamente, que precisam do acompanhamento mais continuado, mas a ideia principal é que esse paciente volte o quanto antes para a atenção primária e passe esse sistema a ficar sendo utilizado de uma forma bastante eficiente. E tem um ponto, os médicos do local vão ganhando
habilidade, né? Tem médicos do local que já fizeram mais de 1.500 consultas, então, teleconsultas, né? E eles já vão se habituando, então é também um conhecimento que vai sendo adquirido ao longo do tempo, que é a prática da realização da teleinterconsulta. É isso que eu queria te perguntar, Pedrotti, quais foram os feedbacks que tanto o médico que está presencial quanto o médico que está online, o que eles têm falado e você tem ouvido? Relata um pouquinho dessa experiência, o que eles têm contado? Não, a gente faz até pesquisas que são apresentadas, ou seja, são formais, né? Essas pesquisas de satisfação, a gente tem que medir isso, né? E, primeiro, o NPS, né, que é o Net Promoter Score, a gente pergunta se ele recomenda isso para outro colega, né, a fazer, e o resultado é maravilhoso. A gente está com 96 NPS local, com centenas de respostas. Mais de 6 mil médicos diferentes já utilizaram esse serviço, né, na região norte. E, em geral, é isso. O que eles falam é que você tem um apoio, que você não perde o cuidado do paciente. Você tem um apoio, você é bem tratado, é uma relação muito tranquila, isso é muito importante a gente garantir. Não é para ser uma relação paternalista, uma coisa de falar, eu sou melhor que você, tal, nada disso, é exatamente o contrário. A gente sempre tenta adaptar a conduta e ser absolutamente cortês, e isso é levado muito a sério, porque as diferenças culturais existem, você precisa saber que quem está na ponta, quem está ao lado do paciente tem muito mais conhecimento sobre o que está acontecendo ali, e você vai dar a sua contribuição. No momento que isso fica claro, que não existe essa relação hierárquica, né? O que existe é uma conversa, é uma consultoria, né? É um conselho, eu acho que isso muda a percepção. E o que a gente vê é que essa mudança é muito rápida, tanto para os médicos que estão aqui, quanto para os médicos que estão lá. É uma relação muito tranquila, as pessoas gostam muito, a gente recebe depoimentos frequentes aí, com apelo até emotivos, dizendo que as pessoas estão muito satisfeitas, que tinham pacientes esperando há meses por um reumatologista, por uma coisa que não conseguiu tratamento, não melhorava, e depois da primeira consulta já começa a melhorar, porque começa a usar o medicamento adequado. É uma coisa muito legal. Que maravilha. Agora, Pedrotti, para quem quer acessar esse estudo, além do teu LinkedIn, que eu vou deixar aqui na descrição, que você postou lá no teu LinkedIn, como é que faz? Para quem tá ouvindo, vai falar, nossa, eu quero ter acesso, eu quero ler mais sobre ele. Procura onde, vai aonde? Ele foi publicado numa revista muito respeitada aqui no Brasil, chamada Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Só colocar isso no Google, tá entre as últimas edições. Procurar, eu acho que é ABC Cardiol, acho que o endereço eletrônico, mas é extremamente simples de você encontrar isso, tanto no LinkedIn quanto na internet, colocando o nome da revista no Google. Uhum. E é um ponto interessante que eu gosto de citar nisso, né? E uma vez que a gente está falando um pouco de indústria farmacêutica, eu queria citar é que tá começando a haver uma mudança de paradigma com relação à distribuição até de medicamentos, viu? Eu tava pensando nisso na logística das farmácias populares, porque se você para de prescrever AS, começa a prescrever estatina, essas farmácias populares, etc., e o governo, o estoque da prefeitura muda. Exato, é isso. Então tem questão de distribuição, mas quando a gente fala em cardiologia, isso não é tão evidente, mas e quando você fala em neurologia pediátrica, por exemplo, que tem um medicamento específico para epilepsia que a prefeitura nunca comprou porque nunca ninguém usou, porque nunca teve um neurologista pediatra lá que usasse, ou mesmo uma medicação psiquiátrica, está começando a haver um incentivo, medicações que estão disponíveis na Rename, né, que é a referência do SUS, são medicamentos disponíveis no SUS, mas que não são distribuídas em determinadas localidades pela falta de prescrição. Sim. Então você começa a ter discussões entre as secretarias de saúde, junto à Secretaria Estadual de Saúde. Aliás, eu não posso deixar de citar um parceiro muito importante desse projeto, que é o CONAS, né, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, que apoia diretamente isso na seleção dos municípios, na instalação dos pontos, e é uma grande honra estar podendo escalar esse processo e entender melhor como que ele funciona. Eventualmente,
Isso está levando a essas distribuições que eu estou comentando com relação à distribuição de medicamentos nas prefeituras para um uso mais adequado, né? Não é nem para qualquer questão de uso de medicações novas, não, é mais uma distribuição mesmo, inclusive medicações de uso há muitos anos, que não é nada novo, é mais uma questão de utilização mesmo, que está mudando essa questão de distribuição dos estoques. Não, e para mim empurra todo um outro ecossistema, da importância dos dados eletrônicos, né, da digitalização, a importância da interoperabilidade, como é importante isso, ou seja, tem todo um movimento que eu acho que acaba sendo empurrado para acelerar a adoção dessas tecnologias, e quão importante é isso para que tudo funcione, né, Pedrotti? Exatamente. É um item de extrema importância. A gente está agora que agora que você tem um serviço mais maduro, tá? Agora a gente está levando a sério toda a questão de análise de dados, ou seja, a gente está conseguindo ter um volume adequado de dados para trazer um aspecto mais analítico de distribuição. Está mostrando isso para todos os interessados, seja as secretarias locais, seja o próprio ministério, para que isso seja cada vez mais escalável e cada vez mais amplo e distribuído aí por todo o país. Uhum. Pedrotti, numa das reportagens que eu li sua, você fala o seguinte, que a telemedicina será incorporada à medicina no futuro e não falaremos mais sobre ela, será comum. Eu queria partir daí. Quão longe a gente está disso? Olha, você sabe que eu acho que ainda falta bastante para chegar nesse ponto, mas em muitos serviços a gente já está incorporando a telemedicina de uma forma que ninguém nem fala tele mais. Eu vou dar um exemplo. É o laudo de eletrocardiograma, por exemplo, laudo de raio-x. Pouca gente sabe que o laudo dele foi dado para um médico que não da cidade dele. Isso acontece muito no país inteiro desde a década de 90. Então, já não se fala mais usar o termo telemedicina, que no começo dos anos 2000 por aí quase significava telediagnóstico, que é laudo de eletrocardiograma, eletroencefalograma, laudo radiológico. Hoje já tem outra conotação. Hoje você fala de telemedicina, você lembra do atendimento médico. Sim. Ou seja, para o telediagnóstico, o tele já saiu, é só diagnóstico. E num futuro não tão distante, a gente vai tirar o tele, vai ser só medicina, e vai estar integrado. Você começa à distância, termina localmente, ou o oposto, uma coisa fluida, passando por toda a jornada do paciente ao longo do seu cuidado, que vai ter cada vez mais essa característica de integrada, tá, pessoal? Pedrotti, como head aí de um dos hospitais de maior renome do país, me conta um pouquinho, é muito diferente a telemedicina no ambiente privado do público? Assim, estamos anos-luz de distância ou não? Você está vendo que as duas caminham paralelamente? Olha, PC, elas caminham paralelamente, por incrível que pareça, tá? Assim, hoje, principalmente no país, a gente vê muito maior participação das universidades na telemedicina, principalmente no sistema público, dos hospitais de referência que fazem parte dos programas PROAD. A gente tem aí Moinhos de Vento, Hospital do Coração, Beneficência, nós temos o próprio Sírio-Libanês fazendo excelente trabalho na região Nordeste, na região Norte, na região Sudeste e Sul. Então, são uma série de participantes que levam a qualidade para cima. A gente ainda não vê tanta telemedicina sendo praticada de forma escalada na atenção como um todo no SUS, mas a gente também não vê isso na atenção privada, tá? Então eu acho que ainda está faltando esse passo. Como já dizia o pai da administração moderna, né? Se você não pode medir, não pode gerenciar. Então acho que a telemedicina traz isso. O prontuário no papel, a consulta que você não sabe que hora que entrou, que hora que saiu, é o padrão do atendimento presencial. Isso deixa de você não consegue gerenciar, você não sabe a hora que o médico chega, a hora que o médico sai. Na telemedicina você tem log de tudo, né? Então hoje é muito mais simples de você organizar isso. Pedrotti, no RIMS lá, que fala sobre futuro, fala sobre o que vem pra frente, além de inteligência artificial, que eu tenho certeza que foi o tópico mais abordado, porque todo mundo só fala disso. Vamos deixar a inteligência artificial de lado. Telemedicina, pra onde tá caminhando, qual é o futuro, o que você viu de interessante lá sendo falado? Olha, eu vou até acelerar para vocês aqui, muita coisa tem sido falado e ampliado sobre a telemedicina que a gente já conhece, mas tem uma
uma sigla que foi falada muito lá e que a gente ouve pouco por aqui. RPM, que é Remote Patient Monitoring, que é o monitoramento remoto de pacientes. Então, esse é a onda do momento, tá, PC? Que você, por exemplo, deshospitalizar mais rápido, manter o paciente em casa, evitar que ele fique hospitalizado por muito tempo sem necessidade. Só que isso, por que você deixa o paciente no hospital? É por segurança, muitas vezes. Porque você não consegue monitorizar em casa, desde que você disponha de serviços como esse de monitoramento remoto. Que você, através de cuidados domiciliares, eu não estou falando de home care, que é o antigo, né, que parece uma coisa mais dessas crônicas, estou falando mesmo para situações agudas, um pós-operatório de uma cirurgia ortopédica, cardíaca, que muitas vezes a pessoa fica muitos dias no hospital. Isso pode ser levado para casa com um monitor cardíaco, com telemedicina, com sensores que monitoram temperatura, pressão, batimentos cardíacos, como o paciente está levantando, débito urinário, 1000 coisas estão sendo desenvolvidas. Então, tanto em hardware quanto em software, principalmente software, tá, PC, que é o chamado, os biosensores, os sinais e as centrais que utilizam inteligência artificial, para ser a palavra, para identificar, por exemplo, mudanças de tendência de certos marcadores, como é o caso de a frequência cardíaca desse paciente está aumentando, algum problema deve estar. Será que está com uma infecção? Será que não está? O que está? Isso soar um alarme, isso ser interpretado pelo médico à distância e eventualmente mandar uma equipe para o paciente para ir ver o paciente na casa dele. Então, tudo isso é algo que a gente vai ver ao longo dos próximos anos se desenvolvendo. Qual que é a parte boa? Não é algo que está super desenvolvido lá fora e a gente está aqui comendo mosca, não. PC? Tá devagar no mundo inteiro. Então a gente sabe que o Brasil ele é sempre bem early adopter dessas tecnologias, principalmente atenção privada. Então a gente possivelmente vai acompanhar bem o mercado internacional nesse desenvolvimento. Se eu fosse para a tecnologia de telemedicina no RIMS, eu acho que esse foi o assunto mais comentado. Não tenho dúvida. E aí eu acho que aí a gente começar a realmente falar de medicina baseada em valor, em medicina centrada no paciente, eu acho que aí a coisa realmente vai andar, vai caminhar em relação a isso. Pedrotti, nessa sexta temporada a gente criou uma sessão para conhecer as pessoas do lado humano delas. São perguntas que pouca gente te faz. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu gosto dessa pergunta, que eu faço de vez em quando para algumas pessoas. Esquiar, fumei um charuto. Eu nunca tinha fumado nada, nem cigarro. Foi só um charuto. Uma coisa interessante, recente. Virou hobby ou não? Não. Não deu certo. Cardiologista, pesando um pouco. Mas são coisas que é bem interessante que a gente vê, né? E eu ainda pretendo que eu gosto muito de correr. Então eu pretendo correr uma maratona. Essa vai ser pela primeira vez. Estou organizando para o ano que vem. Mas são várias coisas que vão acontecer. É uma excelente pergunta, eu gosto dessa. Pedrotti, se eu abrir seu Spotify agora, qual foi a última coisa que você ouviu? Cara, eu vou até ver aqui. Provavelmente foi clássico, cara. Músicas clássicas, é isso? Eu nem coloco Spotify, tem um negócio da Apple, que é o Classical agora, que é diferente, né? É um serviço de música, apenas de música clássica, né? Então, o que eu tinha colocado aqui é que eu gosto para eventualmente dirigindo, ouvindo. Gosto muito de jazz, mas se eu colocar aqui as músicas curtidas, a última vista aqui, ó. Nossa, o que eu tava ouvindo aqui, ó? Everlasting Light, The Black Keys. Ah, daqui deve ser para fazer corrida, né? Daí é rápido. Eu nem sei as músicas. Mas olha, tem uma aqui que eu gosto muito, que eu ouço direto, que é uma Steely Dan, uma banda de rock americana da década de 80, que é bem interessante também de ouvir. Maravilha. Olha, gente, hoje eu conversei com o Dr. Carlos Pedrotti, ele que é head de telemedicina lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Pedrotti, muito obrigado pela sua participação, por contar um pouquinho desse estudo. Eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Queria agradecer demais, foi uma aula para mim. Muito bom, PC. Fico muito honrado de estar aqui.
Convido o pessoal também, quem quer saber um pouquinho mais de boas práticas de telemedicina, dá uma olhada no site da Saúde Digital Brasil, que é saudedigitalbrasil.org.br, que lá tem para você baixar esse manual de boas práticas gratuitamente. Bem legal também. Tá aqui, ó, saudedigital.com.br. Exatamente. Vou deixar aqui, saudedigitalbrasil.com.br. O que eles acham lá, Pedrotti? O manual de boas práticas de telemedicina e telesaúde foi feito a várias mãos, principais provedores de telemedicina do país. A gente tem muita honra de participar aí do conselho dessa sociedade, que a gente tenta garantir aí que a telemedicina seja praticada com responsabilidade pelo país todo e nas suas diversas formatações. Perfeito, Pedrotti, obrigado, viu? Valeu. É isso aí, foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.